Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Carlos, que foi aprovado no concurso do Ministério Público do Paraná para o cargo de promotor. Ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, como que ele montou o plano de estudos, mas antes de tudo isso, a gente quer conhecer você um pouquinho, né? Então, por favor, pode se apresentar. O meu nome é Carlos Roberto Pereira Bittencourt. Eu sou natural de Cruzeiro, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Vim para São Paulo com 18 anos, fiz a graduação em Direito na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. E desde 2013 eu sou escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desde 2016 sou assistente jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa Câmara de Direito Privado. Desde 2016 vinha estudando para a magistratura e para o Ministério Público, e esse ano finalmente tive a alegria de ser aprovado para promotor de justiça no Paraná. Fui aprovado recentemente na prova oral, soube agora no meio de agosto. Consegui a 4ª colocação na prova escrita. Com a média da prova oral, atualmente estou com a 8ª maior média. Entretanto, com a contabilização dos títulos, ainda não sei em qual classificação ficarei. Mas, de todo modo, estou muito feliz de ter sido aprovado, que era o meu grande sonho ao longo de todos esses anos. Ah, muito bom. E para a gente entender então um pouquinho desse sonho, conta pra gente como tudo começou, né? Quando foi, quando que você decidiu, né, estudar para concurso, se você já tinha naquela época um objetivo mesmo, né? Então, conta como tudo começou. Então, quando eu vim de Cruzeiro para fazer a faculdade em São Paulo, o que mais me interessava estudar na faculdade era Direito Internacional e Direitos Humanos. E foram, inclusive, as matérias que eu mais estudei ao longo da faculdade. Entretanto, conforme a gente vai tendo contato com as disciplinas, os gostos vão mudando um pouco. E principalmente quando eu entrei no Tribunal de Justiça em 2013, que eu comecei a ter mais contato com o processo civil, com o direito civil, com o direito do consumidor, eu comecei a ter a intuição que talvez estudar para as carreiras estaduais fosse o que eu mais gostaria. E aí essa percepção se consolidou em 2016, quando eu comecei a trabalhar no gabinete como assistente jurídico, porque daí eu tinha mais contato mesmo com os processos, via que a atuação do promotor de justiça era muito interessante, e aí consolidou. E aí eu comecei a estudar de verdade para concurso público. Sim, mas você já entrou para a graduação com esse pensamento de que faria algum concurso? Na verdade, não. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha mais interesse pela matéria mesmo, eu queria estudar direito, mas ainda não sabia, tanto que eu cheguei a fazer um estágio em direito societário, em um escritório de advocacia no 2º ano da faculdade, e gostava muito. Mas, como eu falei, os interesses vão se moldando ao longo da trajetória, né? Sim. E aí, quando chegou, que eu me formei, que eu comecei a trabalhar no gabinete com direito privado, eu fiquei apaixonado e falei, eu acho que eu gostaria muito de ser juiz ou promotor ou defensor público, alguma carreira que trabalhasse com aquelas matérias. Sim, e aí foi em 2016 então que você começou a estudar focado para isso, né? Em 2016 eu comecei a estudar. Uhum. E aí como é que foi, né? Porque muita gente começa já perdido, né? Não sabe por onde começar, o que fazer, se estuda sozinho, se já recorre à ajuda de algum cursinho. Como que foi esse início para você? Você também se sentiu perdido ou não? Você já estava ali, sabia um pouco mais o que fazer, até porque você já tinha começado a graduação, né? De repente já ajudava um pouco. Eu acho que o meu principal erro nos primeiros anos de estudo foi que eu não me inscrevia em nenhum cursinho preparatório, eu estudava sozinho. Então eu pegava os livros de doutrina e estudava pelos livros de doutrina. Eu me lembro que o primeiro concurso que eu fiz foi para juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o meu estudo perto da prova era basicamente ficar revisando os livros de doutrina. E todo mundo que faz concurso sabe que o mais importante na reta final é você revisar os temas mais importantes, revisar a jurisprudência, lei. Então, a falta de um método direcionado para concurso no começo da preparação, eu achei que me prejudicou. Depois que eu tive os 3 anos de prática jurídica, aí eu comecei efetivamente a buscar, fui fazer o curso do Estratégia com os PDFs, com o estudo direcionado de jurisprudência, e então as minhas notas começaram a aumentar. Eu cheguei a ficar por 1 ponto 2 vezes no Tribunal de Justiça na primeira fase, fiquei por 1 ponto na Defensoria Pública aqui de São Paulo, por 2 no Mato Grosso do Sul. Eu comecei a ficar por 1 ponto, 2 pontos nas provas objetivas.
Mas, de todo modo, o meu desempenho aumentou muito, porque no começo eu ficava 15 pontos abaixo do corte. E aí aumentou até que, finalmente, em 2023, eu fiz um estudo direcionado para o Ministério Público do Paraná, também prestei concurso para delegado de polícia aqui na Polícia Civil de São Paulo, fiz a prova da segunda fase, estou esperando o resultado, mas o cargo de promotor é o meu sonho principal. Sim. E aí, nesse momento, então, que você decidiu recorrer a algum cursinho, né, para te ajudar, como que foi? Você tinha indicação já de alguém? Foi através de buscas que você encontrou estratégia? Como é que foi esse primeiro contato, né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho mais das ferramentas. Você acabou falando já do PDF, né? Mas enfim, tudo que você chegou a utilizar. Hoje em dia é muito fácil, porque a gente posta nos grupos de Facebook, de WhatsApp, pede dicas, então os colegas indicavam e eu comprava os cursos. Então foi isso que aconteceu com o Estratégia. Eu cheguei a fazer assinatura ilimitada, então eu tinha acesso a muitos PDFs, a muitos vídeos de várias carreiras, e eu ia pensando um material aqui, outro ali, e montando a minha estratégia. Algo que a gente percebe com o evoluir dos estudos é que o estudo das matérias, ele não é linear e homogêneo. Sempre tem aquela matéria que você tem mais facilidade, então eventualmente você não precisa do PDF, não precisa do vídeo. As matérias que você tem mais dificuldade, você se aprofunda mais. Então eu fui montando uma estratégia personalizada utilizando esses materiais disponibilizados pelo Estratégia. E quais são essas disciplinas que você teve mais dificuldade e mais facilidade? As disciplinas que eu tive mais facilidade ao longo da minha preparação foram as disciplinas que eu via no meu dia a dia do trabalho, que eram direito do consumidor, criança e adolescente, direito civil, processual civil, mesmo empresarial eu gostava. As matérias que eu tinha menos familiaridade, como o direito penal, o direito processual penal, e matérias como direito eleitoral, direito ambiental, que as pessoas geralmente não gostam muito, porque são muito fora da realidade, eram matérias sobre as quais eu precisava me debruçar um pouco mais. Inclusive, ter estudado para o concurso de delegado, olha só que interessante, me ajudou no concurso de promotor. Porque como o concurso de delegado tem um foco muito grande em direito penal e processo penal, e eu precisei me debruçar intensamente sobre essas matérias, quando chegou no concurso de promotor do Paraná, eu já estava, digamos assim, mais treinado para responder questões dessas matérias. Então, eu acho que vale muito a pena fazer um estudo mais verticalizado nas matérias de maior dificuldade, porque são as matérias que tiram o candidato da aprovação na primeira fase, geralmente. E até queria que você comentasse um pouquinho sobre as fases, né? Porque os concursos de carreira jurídica têm muitas fases, né? E como que foi, então, a sua preparação para essas diferentes etapas, né? Para a primeira fase, geralmente o meu estudo era com lei seca, muita jurisprudência. No início da preparação, eu não gostava de estudar jurisprudência. Com o tempo eu percebi que eu precisava. Então, toda semana eu estudava religiosamente todos os informativos e perto das provas revisava também os informativos dos últimos 3 anos, as súmulas dos tribunais superiores. Então, o estudo da primeira fase era basicamente lei seca e jurisprudência. Na segunda fase, aí você precisa pegar a doutrina, principalmente daqueles temas que são de predileção dos examinadores. Por exemplo, no meu concurso, o examinador do grupo 5, que é difusos e coletivos, ele tinha uma atuação muito forte, anticorrupção, lei de improbidade administrativa, procedimentos extrajudiciais do Ministério Público. Então, eu precisei me debruçar sobre essas matérias. Professor de processo penal, o examinador de processo penal, mais voltado a júri, medidas cautelares patrimoniais, então eu precisava estudar na doutrina aqueles temas. E na prova oral, o treino maior era com os colegas. Então, diariamente, uma vez, às vezes 2 vezes, já cheguei a fazer 3 treinos por dia com os colegas, ligando a webcam, perguntando um para o outro e simulando. Eu acho que simular a situação da prova para as 3 fases é também muito importante. E você tinha um planejamento diário, assim, metas por dia, de quantas horas ia estudar, ou até as disciplinas, se você fazia divisão por dia? Conta um pouquinho de como você montou essa organização, né, esse plano de estudos. Eu costumava fazer sessões de 50 minutos de estudo com 10 minutos de descanso, que é o que popularmente se chama de pomodoros. Então eu fazia um pomodoro de 50 com um descanso de 10.
Eu gostava de acordar bem cedo, porque eu rendo nas horas da manhã. Eu acordava como 4h30, 15 para 5, começava a fazer os pomodoros, ia até umas 10 da manhã, para depois começar a trabalhar. Eu dava um tempinho de descanso e começava a trabalhar às 11, indo até às 19. À noite, que era o momento que eu já estava mais cansado, eu seguia fazendo mais 1 ou 2 pomodoros, mas com matérias mais leves. Eu sempre gostei de estudar uma matéria por dia. Eu não me sentia muito confortável de trocar a matéria no meio do estudo. Eu gostava de começar, por exemplo, se eu fosse pegar das 5 às 10, passar esse período todo estudando uma única matéria. Eu sei que isso não funciona para muitas pessoas, algumas pessoas se cansam, mas eu gostava de fazer assim. Gostava de estudar uma matéria por dia. Inclusive, teve uma época, como o meu concurso, as matérias eram divididas em 5 grupos, eu estudava na segunda-feira o grupo 1, na terça-feira o grupo 2, na quarta o 3 e assim por diante. Sim. Fazia o estudo por grupo. E como que você fez revisão? Tinha algum método específico? Eu gostava de revisar bastante com mapa mental. O Estratégia tem um conjunto bastante grande de mapas mentais e de resumos. Outro aspecto que eu observei é que quando chega perto da prova, é muito importante conseguir fazer uma revisão ampla da matéria em pouco tempo. Então, ser capaz, por exemplo, de revisar processo penal em 1, 2 dias e não passar 10 dias revisando uma única matéria, que era o que eu fazia no começo, porque como eu gostava muito de manual, eu ficava relendo os grifos e às vezes demorava 15 dias para revisar direito administrativo. Ao passo que no final eu já estava mais treinado, digamos assim, já tinha apanhado muito, aí eu revisava de forma bem mais sucinta. Fazer uma revisão ampla, rápida, dos temas principais das provas. E como foi o pré-prova para você? Você aproveitava para revisar mais ou já preferia desacelerar um pouquinho? Eu sempre revisei até o último minuto das provas. Eu sempre fiz isso para a primeira, fiz isso para a segunda fase. No Paraná são 5 dias, é bem puxado a segunda fase, é de segunda a sexta. A gente chegava em casa, estudava à noite, estudava de madrugada, estudava de manhã e eu fiz isso na segunda fase. Na prova oral eu precisei desacelerar, porque eu comecei a ver que o meu desempenho nas respostas estava caindo, porque eu já estava exausto, eu não aguentava nem mais formular uma resposta, de tanto que eu estava cansado. Aí eu descansei. Aí eu estudei no dia anterior, mas assim, eu dormi, eu saí para tomar café com os amigos, eu relaxei. A gente ficou todo mundo no mesmo hotel, então os candidatos ficaram todos no mesmo hotel para fazer a prova oral. Então os colegas saíam para tomar café, para almoçar, para conversar e para espairecer. Isso me ajudou. Cheguei na prova com a cabeça mais no lugar. Você falou sobre cansaço, você estudou ao todo quanto tempo focado para esse concurso? Bom, focado para a primeira fase, deve ter sido uns 3 meses. Claro, considerando que eu já tinha um estudo acumulado desde 2016. E passei estudando. Ontem mesmo eu estava brincando que os meus últimos 8 meses, 9 meses de vida foram dedicados quase que 100%, né, às preocupações, ao concurso do Paraná. Então, enquanto não sai o resultado da prova oral, a gente não para de estudar. Bom, o cargo de promotor era o que você queria, né? É o que você tinha como objetivo lá atrás, mas você pretende mesmo ficar mesmo no MP Paraná ou tem mais alguma oportunidade aí no futuro que você acha que pode estudar novamente? Não, eu pretendo ficar como promotor de justiça no Paraná. Eu confesso que como eu venho do Tribunal de Justiça, no início da minha preparação, eu focava mais em magistratura. No entanto, com o evoluir dos estudos, eu comecei a perceber que o Ministério Público era uma instituição apaixonante, principalmente estudando focado nesses últimos meses, conhecendo a fundo as atribuições judiciais, extrajudiciais. Eu acho que hoje, mesmo se me oferecessem, eu preferiria ser promotor mesmo, no Paraná, a juiz ou qualquer outro cargo. Tem muito a ver com as minhas características, com o que eu busco na vida, de ter uma atuação na sociedade, proativa. Então, eu tenho vontade de continuar estudando direito, não consegui parar. Eu passei no concurso, mas é um estilo de vida, você incorpora isso e você quer continuar estudando. Mas, do ponto de vista da carreira, no Ministério Público do Paraná. Legal. E quem foi que te ajudou nessa fase em que você vem estudando para concurso, né? Porque você trabalhava, estudava em todos os momentos livres ali, né? Logo cedo, à noite. Então, você teve familiares, amigos, né? Uma rede de apoio que te ajudou? Sim, eu tive uma rede de apoio bastante grande,
tanto os meus familiares, que sempre foram compreensivos, porque o período de estudo para concurso é muito estressante, é preciso muito sacrifício, a gente não pode viajar muito, não pode sair muito, precisa ficar aos finais de semana em casa. E tive um suporte muito grande também dos amigos concurseiros. O meu processo de estudo para concurso, principalmente no último ano, foi muito assim, de abrir o Zoom e fazer os testes de prova oral com os colegas, discutir jurisprudência com os colegas, mandar áudio de WhatsApp tirando dúvida com os colegas. Então eu fiz grandes amigos nessa caminhada e creio que foi o que mais me ajudou, talvez no último ano, foi o companheirismo e a ajuda dos colegas. Você faria algo diferente na sua trajetória? Na minha trajetória, eu teria sido mais pragmático. Desde o começo da minha preparação, eu já teria buscado os temas que caem mais, os métodos que funcionam mais, e não tanto o que me agrada. No início, eu sentia muito prazer em estudar por livros de doutrina, mas não era suficiente, principalmente para a primeira fase. Então, eu acho que o concurseiro ele precisa ser pragmático, precisa ver o que dá resultado, o que aumenta a nota e o que só te traz prazer, alegria, mas no fim do dia não te faz ser aprovado. Como que você pode resumir a importância do Estratégia Carreira Jurídica na sua vida? Eu entendo que o Estratégia mais me ajudou nessa caminhada foi dar uma formatação para os meus estudos, uma organizada, e principalmente trazer esse aspecto pragmático e estratégico para o estudo. Por exemplo, as trilhas estratégicas que o Estratégia disponibiliza, mostrando quais são os temas que caem mais, como caem, a curadoria de questões que o Estratégia faz, os cursos de reta final, as revisões no dia anterior à prova, tudo isso ajuda muito. Você utilizou a revisão de véspera? Sempre utilizei, principalmente para a primeira fase. Legal demais. Sim. E para quem está olhando agora a nossa entrevista aqui, pensando em começar a estudar, o que você acha que é importante nesse primeiro passo, né? Para quem nunca teve contato com nenhum cursinho, né? Nunca estudou nada de carreira jurídica, o que você acha que é o primeiro passo? Eu entendo que o primeiro passo é ter uma boa organização, ter um bom cronograma, ter um cursinho em que você confie, e ter também pragmatismo, como eu falei. Saber o que você deve estudar, como você deve estudar, o quanto você deve estudar, porque as matérias não caem da mesma maneira nas provas. Existem matérias infinitamente mais importantes do que outras, existem matérias que você precisa ter um conhecimento sumário, existem matérias que você precisa ter um conhecimento muito mais profundo. Então, eu acredito que essa estratégia, persistência, dedicação e disciplina e fé também acredito que é muito importante, porque os desafios são muito grandes, a gente passa por muita ansiedade, por muita angústia, por muitas incertezas. Então, eu imagino que esses seriam os aspectos que eu destacaria. E com essas incertezas, em algum momento você pensou em desistir ou não? Não, eu nunca pensei em desistir. É muito engraçado, porque eu já tomei tombos muito grandes. Como eu estava falando, eu já fiquei por um ponto 3 vezes. 2 vezes no Tribunal de Justiça de São Paulo e 1 vez na Defensoria Pública de São Paulo. E é muito difícil, porque você está estudando, você está achando que você passou na primeira fase, aí sai o resultado, o corte é 81, você ficou com 80. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu sempre continuava estudando, 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 e eu acho que isso me ajudou, ter essa resiliência de saber que uma hora daria certo. Sim. Você acabou de falar, né, quando eu pedi para dar uma dica aí para o pessoal que vai ter o primeiro contato agora, né, com concursos, mas eu queria que você deixasse então uma mensagem final para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, por favor. Bom, a mensagem final que eu deixaria é que quem é aprovado em concurso público não é aprovado sabendo tudo. Então a gente é aprovado e continua com inúmeras dúvidas, com inúmeras matérias que ainda precisam ser estudadas, revisadas. Então não é preciso ser genial, não é preciso ser perfeito, é preciso ter persistência, dedicação e amor pela atividade, que acaba virando uma atividade na nossa vida também. Com certeza. Então, Carlos, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, por passar essas dicas aí para o pessoal. Muito sucesso na sua carreira, viu? Muito obrigado ao Estratégia e a você, Paulo.
Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal você também encontra outras entrevistas, muito conteúdo, conteúdo inclusive com os nossos professores. Então continue atento, continue navegando e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau!